Mas surge também, e esse é o ponto fundamental, que vai ser um desmentido cabal à tese de Francis Fukuyama do fim da história, vai ter a emergência de resistências assimétricas a essa nova ordem mundial. Essas resistências, elas tomaram as formas mais diferentes, né? Evidentemente, por exemplo, o Fórum Social Mundial e a ideia com esse lema tão generoso e vago, né, de outro mundo é possível, né, ele se constituiu naquele momento, né, numa barricada importante, dizer não queremos a globalização neoliberal como sendo o futuro de todo o planeta, como se não tivesse nenhuma discussão. Essa foi uma trincheira importante naquele momento. Outros países, de outro ponto de vista, inclusive possivelmente de pontos de vista muito conservadores, né, regimes como o regime no Irã e outros países, também disseram não a essa globalização. Mas particularmente no nosso continente, né, na América do Sul, o movimento social conseguiu constituir trincheiras importantes de resistência, de formas muito diferenciadas e que não se deve de maneira alguma idealizar ou poupar de críticas e de participação crítica em relação a esse. Muitas vezes a resistência veio de cima para baixo, sem nenhuma organização do movimento social. No caso, por exemplo, da Venezuela, depois de mais de 50 anos de riqueza abundante, gasta, né, de forma mais perdulária possível, que o próprio movimento social, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo, né, via qualquer mudança como uma terrível ameaça aos seus privilégios consagrados em cima do monopólio de uma riqueza que deu, em 45 anos, algo equivalente a 11 planos Marshall para a elite venezuelana. Tá? Em outros países, ao contrário, o movimento e a resistência surgiu de baixo para cima. Foi longo, trabalhoso, difícil, enfrentando resistências imensas, como, por exemplo, no caso da Bolívia. No caso da Bolívia, são organizações sociais, e aí vamos ter que entrar numa discussão importante quando está se falando com sindicalistas, sindicatos e futuro de sindicato, onde nem sempre a base trabalhadora, a base de categoria profissional foi o renascimento do movimento social. É o caso, por exemplo, de organizações indigenistas no Peru, no Equador e na Bolívia. Também se buscou, e de forma menos menos criativa, né, os chamados equalizadores de poder. Quando terminou a Guerra Fria, a ideia central é: para que a gente quer orçamentos militares imensos, para que a gente quer armas, para que quer continuar pesquisa inventando mais e mais armas. A Guerra Fria terminou. Era possível reverter essa riqueza toda para o bem-estar social das pessoas. Ao terminar o governo Clinton, os dois mandatos Clinton, os Estados Unidos tinham mais ou menos reservas na casa de 400 bilhões de dólares. Tá? A proposta do candidato vencedor, mas que não levou, Al Gore, era de usar grande parte desse dinheiro na generalização da assistência de saúde à população americana. Era a extensão ampla do Medicare. Vocês viram, por exemplo, no episódio do Katrina, etc., um substrato da população americana totalmente desprovida de qualquer recurso, etc. A outra parte desses recursos seriam utilizados majoritariamente na pesquisa de formas alternativas de energia, tentando evitar o aprofundamento do aquecimento global, etc., etc. E em 2 mandatos agora, esse saldo de 400 bi virou um déficit de 700 bi, e a dependência aos combustíveis fósseis e a guerra se tornaram um elemento marcante da administração americana. Então, na verdade, aqui nós vimos que se gastou muito dinheiro em armamentos nos últimos 10 anos. Muito dinheiro. Várias nações se sentiram ameaçadas.
várias nações se sentiram prejudicadas. Logo no começo foram colocadas no eixo do mal, aquela história toda. Resultado, nunca se gastou tanto em armas, nunca se produziu tantas armas e nunca se deu tamanha corrida armamentista. Países que mal conseguem sustentar a alimentação da sua população, como a Coreia do Norte, fizeram experimentos com armas nucleares. Né? Essa é uma busca daquilo que a gente chama de equalizador de poder. Uma arma só que ameaça o outro, embora o outro seja muito poderoso. Então, na verdade, em vez do fim da Guerra Fria ter representado um período de pacificação, de cooperação, de vigência do direito internacional, o que a gente vê é o contrário disso. O ano de 91 é esse marco, o desmembramento aí da antiga União Soviética. São anos que mostram crescendo nesse sentido, a derrubada do Muro de Berlim. Tá? E aí é importante dizer isso. O muro não caiu. O muro foi derrubado. Foi derrubado. Foram pessoas que não queriam mais aquilo e que escolheram, com o risco delas, até o último minuto não se sabia se a polícia ia atirar ou não ia atirar. Tá? Foi algo absolutamente espontâneo no interior de um movimento de resistência, mas que mostrou que o elemento central é o movimento social pode agir. O movimento social tem condições de agir. Então, toda essa sucessão de eventos que culmina em dezembro de 91 com o fim da União Soviética. Bom, é um processo. O que a gente tem que entender é que a história muda aí, se transforma aí. É esse o ponto de partida da época que a gente vive. Ele é caracterizado largamente pela questão do terrorismo. O terrorismo não nasceu no 11 de setembro e se tentou claramente transformar o terrorismo numa agenda única das relações internacionais. Por que as pessoas se alistavam para alguma coisa que é um projeto totalmente radical de aniquilação física e emocional, intelectual, que é o suicídio político? Quem começa esse processo? Aonde está a raiz dessa humilhação que essas pessoas sentem para se dispuser a isso? Se a gente imaginar que são décadas e décadas de dominação estrangeira, de predação dos recursos naturais, de uma vida sem nenhuma perspectiva, aí a gente começa a entender, embora não a justificar o processo que está aí. Mas ao contrário, o que o Ocidente reagiu foi de forma policial, foi de forma militar, sem nenhuma capacidade de melhorar as relações entre países e povos. Uma delas, sem dúvida nenhuma, resolver de forma definitiva, uma chaga que está há décadas e décadas envenenando as relações internacionais, que é a necessária e imediata criação de um Estado soberano e viável na Palestina. Enquanto esse Estado não for criado, esse sentimento de humilhação e de frustração vai ser muito forte e ele vai continuar existindo. E a única força que tinha, o único poder que tinha depois de 91, capaz de impor a criação desse Estado, eram os Estados Unidos. E eles, ao contrário, renunciaram a isso. Kosovo, que fica na Europa, e onde houve uma limpeza étnica, houve uma intervenção da Europa, dos Estados Unidos, e Kosovo foi proclamado país independente, agora no fim do ano, com menos de 10 anos. Se resolveu tudo rapidamente lá no coração da Europa. A Palestina, há décadas e décadas e décadas, e não é um momento ainda para se cuidar disso. Como a comunidade internacional trata diferentemente situações muito próximas do ponto de vista. Essa nova ordem que a gente fala, ela é a globalização. O elemento central é isso que a gente falou, a capacidade de se construir redes através dessa tecnologia nova do digital, através desse espaço novo que se abriu aí. A globalização, ela pode ser globalização de negócio, de drogas, de terrorismo. Para que as pessoas usam a tecnologia da globalização? É uma questão das pessoas, dos grupos e dos interesses.
Não é, sou contra a globalização. Não, somos contra uma globalização. Se toda essa tecnologia for aberta, tá, e for capaz de ser utilizada, e ela pode ser utilizada pelo movimento social, esse é um dado extremamente positivo nesse sentido.